Iniciando mais um Papo para Casais aqui no canal do YouTube. Convido você a inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber informações de novos temas que serão lançados aqui. Também convido vocês a ir lá no meu Instagram, Noemi Capelesso, e me seguir lá. Vão ter sempre novos temas, novos textos, para que a gente possa trabalhar a questão do relacionamento de casal. O tema de hoje é diminuindo a interferência da família de origem. Esse tema tem aparecido porque é importante a gente pensar na família, nas relações, nas tradições, como elas são importantes e como elas também influenciam de forma tóxica. Eu queria também dizer a vocês que eu sei que tem vários casais que já estão se habituando aos sábados de manhã, estar comigo no café da manhã. Então eu gostaria de sugerir a vocês, como recebi já uma foto essa semana de casais tomando café da manhã e acompanhando o nosso papo aqui. Então eu gostaria que vocês também postassem uma foto do café da manhã de vocês tomando comigo, colocando para que a gente também conheça as tradições das várias regiões do Brasil, porque ela começa com alguns valores, não é? E o café da manhã traz alguns valores de cada região. Os cafés da manhã são diferentes de uma região para outra. Os casais tomando café da manhã, assistindo o Papo para Casais, começa aí também a trazer aos dois uma possibilidade de fala, de troca e de conversa. Então, cada um de vocês que está aí tomando café da manhã comigo, pode encaminhar uma foto do seu café da manhã, juntamente com seu parceiro, para que a gente consiga conhecer um pouco da cultura de outras regiões do país. Aqui no Sul, a gente usa a nata no café da manhã, muitas vezes, né, é tradição, o pão, o café e o leite. Hoje eu estou tomando um suco, mas a gente consegue verificar então as diferenças. E para a nossa conversa de hoje, acho que é extremamente importante, porque nós vamos falar da influência que nós recebemos. Então veja, todos nós viemos de famílias diferentes e nos casamos com pessoas que têm também hábitos, crenças e valores diferentes. Esses valores, eles vêm passado de avós, vêm passado para os pais e os pais passam para os filhos. E essa forma de relacionar-se, esses valores trazidos, eles vêm influenciar o andamento da construção do novo sistema que é o casal. Eu quero falar para vocês, até porque eu gosto de ilustrar com imagem, porque isso, a gente ilustrando com imagem, eu acredito que fica muito no nosso imaginário e no nosso entendimento, pelo menos para mim fica, né? Então vamos imaginar que nós estamos colocados dentro de uma teia de aranha. Sabe aquelas teias de aranha que a gente vê nas manhãs frias, onde a aranha traça as suas teias? E lá no meio está o novo casal. E o novo casal ele está segurando o centro dela com todos esses fios de interferências. Como são essas interferências? Elas vêm da onde? Bom, da família de origem, que é o que nós vamos falar hoje, dos amigos que nos influenciam de certa forma com seus hábitos, valores e costumes, e também dos colegas de trabalho, das pessoas que cruzam no nosso caminho, e o casal fica ali no meio, tentando equilibrar essas influências que recebe. E muitas vezes, quando os filhos crescem dentro de uma relação de muito apego, de muito obediência, de seguir aquilo que vem dos pais, eles não conseguem criar a sua própria família. E a influência ela vem muitas vezes fortemente e ela acaba então sendo tóxica. Por isso, os casais eles precisam de certa forma avaliar, olhar e identificar os valores relacionados ao seu tempo de vida. Porque coisas que eram importantes, coisas que eram necessárias em uma época não são mais necessárias na outra. Os valores eles também se modificam a partir da vivência deste casal e dessas relações que ele estabelece.
Eu estava falando da dependência, não é? Bem, como é que os pais criam seus filhos? Os pais criam e idealizam e muitas vezes os filhos seguem aquilo que foi dito pelos pais e não conseguem fazer diferente. Neste caso, normalmente, o filho fica infantilizado e a mãe, que tem uma influência maior sobre o filho, principalmente sobre o filho homem, ela tem uma influência de cuidado, ela tem uma influência de impedir que ele faça determinadas coisas. Se a gente for pensar numa cultura nossa aqui, as tarefas da casa, os cuidados da casa, normalmente o filho homem não fazia, não participava dessas tarefas. Porque a mãe achava, os pais achavam, né? Mas principalmente a mãe, que é a que está mais próxima do filho, que é a que cria o filho, e a que vou falar hoje da interferência dessa mãe no papel de sogra. Então a mãe, ela criava o filho e ainda cria, porque eu vejo muitos filhos vindo ainda para o consultório como casais, com essa interferência, com esse apego enorme com aquilo que a família de origem diz que precisa ser feito. E sempre está buscando lá o que a família está dizendo que deve ser feito. Então, este cuidado que a mãe passa para o filho, percebam, ele vem de uma forma sutil e muitas vezes também vem de uma forma amorosa. Essa forma amorosa não significa que vá fazer bem para ele no futuro na construção do seu relacionamento. Pais muito controladores que criam filhos para seguir ordem, né? Para dizer assim, aprendi com meu pai, vou fazer igual, então faz a repetição, sem pensar e sem questionar se esta repetição é uma repetição saudável. E com isso abre espaço para que na construção do novo sistema familiar, da nova família que se constrói, toda essa influência acaba sendo prejudicial. Quando eu estou falando diminuir a influência, eu quero que fique bem claro aqui que a gente só diminui a influência. A gente não tira a influência da família de origem, a gente diminui. E como que eu convido você que está aí me assistindo a olhar para isso e fazer uma mudança para que essa interferência não aconteça de forma tóxica. Como é que vocês têm visto que acontece aí no seu relacionamento? Então veja, isso acontece bem cedo quando o casal começa a se relacionar, então tem uma expectativa, né? Com quem que meu filho vai casar? Esta mulher vai cuidar do meu filho como eu cuidei durante o tempo inteiro? Ela vai fazer por ele aquilo que eu fiz, porque eu não quero que ele sofra, principalmente mães muito protetoras. Eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele sinta falta, eu não quero que ele sinta vontade de algumas coisas. Então, a sogra começa a dizer para a nora como ela tem que fazer para cuidar desse filho. Como ela tem que fazer o seu alimento, como ela tem que cuidar da casa, como é que ela tem que esperar por ele quando ele chega em casa. Então, toda essa influência faz com que crie uma certa raiva, um certo mal-estar. Porque, normalmente, os casais se casam com pessoas diferentes que vêm de cultura diferente. E a mulher, ela também é criada hoje com um outro jeito de ser. Então, é difícil esse casal conseguir se conectar e fazer com que a coisa dê certo. Por quê? Ao mesmo tempo que o filho ainda é criado de uma forma a ser dependente, a menina, a mulher, é criada para ser independente. Então, quando a sogra vem com o hábito, com a cultura que ela viveu, solicitando isso para a nora, cria uma certa raiva. E quando a sogra percebe que a nora não faz, ela começa a fazer de alguma forma. Convidar esse filho para voltar para casa, convidar esse filho para vir receber aquilo que ela acredita que ele não está recebendo nesse casamento lá na casa dela. E esse filho, se ele não consegue fazer esta mudança, ele acaba voltando muito para a casa da mãe, acaba voltando e ficando muito por lá. Tanto é que os casais, eu escuto muito no processo de psicoterapia de casais, os casais falam a minha família e a família dela. Percebem que, continuando com essa influência, acaba ficando o marido naquela família, a mulher naquela família.
E essa interferência, ela é bastante profunda. Muitas vezes a sogra diz como tem que cuidar, diz como tem que organizar a casa e também diz como deve educar seus filhos. E aquilo vai criando um distanciamento, um mal-estar, porque ainda tem o hábito de que precisa estar na casa da sogra uma vez por semana, naquele horário. E muitas vezes o casal gostaria de fazer alguma outra coisa. Não é que o filho às vezes queira voltar para a casa da mãe, para a casa do pai. Muitas vezes ele também não quer, mas se essa cultura é muito forte, é muito arraigada, ele volta para dar satisfação, como se ele precisasse estar lá na casa dos pais sempre. E aí nessas conversas, nessas trocas de informações, vem toda a influência de como deveria ser feito, como deveria viver nesta nova vida. E talvez vocês estejam pensando aí que você tem casamento já de mais tempo, de 20, de 15, de 10 anos, você deve falar, mas faz tanto tempo que a gente se casou. Mas olha, observa aí no seu casamento se você ainda não carrega a influência da sua família de origem ou da família de origem do seu parceiro. Se isso não vem de uma forma, como vocês deveriam investir o dinheiro que vocês ganham? De como vocês deveriam planejar a vossa vida? Vocês viram que às vezes quando vocês escolheram fazer uma viagem, muitas vezes a família de origem diz: para que gastar esse dinheiro numa viagem? Por que não reforma a sua casa? Por que não compra alguma coisa, né? Ou quando vocês fazem convite de amigos, se vocês têm o hábito de convidar amigos para jantar, ou para festas, ou para encontro, como é que muitas vezes os pais influenciam dizendo: você vai convidar pessoas para vir na sua casa, você tem que trabalhar no outro dia, é como se fosse uma criança pequena. Quando os filhos são pequenos, eles precisam de direção e apoio. Quando as pessoas se casam, elas precisam de autonomia. Então, qual é a tarefa que quando as pessoas se casam precisa ter? Fazer essa separação da família de origem e lidar com os conflitos que acontecem desta separação. Porque muitas vezes os pais entendem que se o casal não volta para casa todo o domingo, se não faz programação com eles toda semana, eles começam a entender que isso é desamor e não construção de um novo sistema diminuindo a interferência. Então é preciso que seja claro, é preciso que seja dito de alguma forma para que vocês evoluam e também mantenham um relacionamento saudável com as famílias de origem, porque é importante manter um relacionamento, mas um relacionamento saudável, estar todos os dias junto com a família de origem, estar todo domingo, todo sábado como uma obrigação, como uma tarefa, isso acaba não sendo saudável. O bom de estar junto é quando os casais decidem que querem estar junto e também os pais têm o tempo para receber. Muitos pais também gostariam de não ter os filhos todo domingo na casa deles, gostariam também de estar livre para fazer as suas coisas. Porém, à medida que se criou esta dependência, ele sente como obrigação. O que o filho vai pensar se eu não vou fazer o almoço de domingo? E veja, às vezes os casais eles começam a ter um ritmo diferente. Querem dormir até tarde, às vezes ficaram com amigos até tarde, querem dormir até tarde, mas tem aquela obrigação de colocar o despertador para estar na casa dos pais. E aquelas famílias cujos filhos trabalham juntos na mesma empresa e que vivem o tempo inteiro, toda semana e ainda no final de semana junto. Isso fica uma coisa impossível de criar um espaço de relacionamento, um espaço de configuração desta nova família. E estar todo dia e estar também no domingo é não ter saído daquela casa, é não ter saído daquele espaço. E para construir uma nova família, um novo espaço, é preciso sair de lá. Estando lá, essa influência também vem em relação ao cuidado com os filhos. Então, como tem que cuidar? E muitas vezes até cuidam dos filhos para os pais trabalhar. Então, o filho acaba vinculando e tendo um relacionamento com os avós, um relacionamento de pais.
Hoje tem muitos avós que cuidam dos filhos. Então, é importante entender que dentro desse momento e dessa estrutura de vida que o casal está, com os filhos pequenos, é preciso que o casal entenda que dentro de um dado momento é preciso que clarear para os filhos o papel de avós e o papel de pais. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é pai, que está aí me assistindo, entenda que os avós sempre serão os avós. E eles não vão fazer com seus filhos aquilo que vocês fazem, porque eles são avós. Então, muitas vezes os pais colocam um protocolo de como os avós têm que cuidar dos filhos. Os avós vão cuidar dos filhos como avós. E é isso que a gente espera. Claro que algumas coisas que vocês precisam que aconteçam, é importante dizer para os pais. Agora, que eles vão fazer para os vossos pais, que eles vão fazer, isso é uma outra história, né? Porque muitas vezes acabam fazendo coisa que vai contra aquilo que você diria que é importante ser feito, que você gostaria que fosse feito. E isso vocês vão precisar trabalhar, tendo a compreensão de que eles são avós. Então, como isso vem com toda essa interferência que eu coloquei no cuidar dos filhos, na questão financeira, no tempo de vocês, que vocês têm que estar junto, todas essas influências muito arraigadas, muito graves, elas chegam a ser tóxicas. Eu vou colocar para vocês aqui uma situação que eu atendi um caso há um tempo e como isso se estruturava. Quando este filho, ele tinha aproximadamente 7, 8 anos, o filho mais velho da casa, em torno de 7, 8 anos, os pais se separaram e a mãe ficou numa situação difícil, cuidando dos filhos e tendo que dar conta para buscar também a questão do financeiro para o sustento. E aí ela fez uma aliança com o filho mais velho, como se ele fosse usar o espaço, como se ele fosse, não, ele usava o espaço, ele usava o papel do pai da casa, pedido pela mãe, ele olhando a mãe, sentindo o sofrimento dela, percebendo que ela estava mal nesse desamparo, se sentindo desamparada, ele começa a exercer esse papel de pai para os seus irmãos e de marido para sua mãe. Isso perdurou por muito tempo e ele não foi se dando conta durante a vida no papel que ele estava e que não era dele. Aí, o que foi acontecendo durante a vida dele daí no relacionamento com a esposa? Ele tinha que sempre estar conversando com essa mãe todos os dias, depois que ele se casou, então contraiu um matrimônio, estava com a sua esposa, querendo construir sua vida de casado, mas ele tinha que estar todo dia falando com a mãe. E essa mãe desenvolveu uma dependência para com ele. E essa dependência fez com que todos os dias ela perguntasse para o filho sobre uma série de coisas, inclusive tinha uma dependência financeira desnecessária, porque a mãe tinha um ganho que poderia ter o seu sustento. E este filho ficava numa obrigação de fazer esse sustento com essa família. E o que ele fazia? Então ele recebia esse dinheiro e sempre, todo mês, tinha irmãos. A mãe todo mês tinha uma mesada para ela e todo mês os irmãos, um ou outro, pedia dinheiro para ele e ele se sentia na obrigação de dar esse dinheiro. Inclusive, esta influência foi muito tóxica, foi muito difícil de lidar, porque como arrancar isso dentro dele, essa coisa que ele sempre fez, esse cuidado que ele sempre teve, ele tinha a impressão que a mãe não ia dar conta da sua vida, mas a mãe já tinha os filhos crescidos, já estava muito bem, estava aposentada, ela não precisava. Mas aí estou colocando para vocês entenderem dessa dependência emocional que se estabeleceu neste caso. E aí como é que isso foi caminhando durante a vida? Se a mãe pedisse para ele ir para a casa dela naquele dado momento, ele deixava tudo o que estava fazendo, e já tinha filhos, né? Deixava tudo que estava programado com a esposa e com os filhos e corria lá para o colo da mãe. E ao correr lá para o colo da mãe, deixava a esposa extremamente irritada.
desconfortável, porque não importava o que ela dissesse. Bom, nós temos programação com as filhas, nós tínhamos pensado em fazer isso, sua mãe não precisa tanto assim de você lá. Mas, como ele não conseguia desvincular isso, não conseguia sair desse papel e entender que não era dele, sempre fez assim. E por 10, 12 anos, eles continuaram com muitas brigas, desavenças e dificuldade de construir o relacionamento, porque a sogra estava sempre no meio, estava sempre influenciando, estava sempre dizendo o que tinha que ser feito, como tinha que cuidar das crianças. E além disso, estabeleceu um vínculo maior com uma das filhas, e aí trazia uma certa raiva, um certo mal-estar. Isso vinha aí trazer um desconforto em a outra parte do relacionamento. O casal não conseguia construir o casamento porque a sogra estava sempre no meio. E a sogra também tinha essa vinculação com o filho de uma forma como se ela visse ali aquela pessoa que trazia tudo para ela. Que o fato da entrada de uma pessoa na vida dele iria fazer com que ele ficasse mais distante dela. Inclusive, até pouco tempo, esta pessoa, este marido aí, ele tinha junto com a mãe uma conta conjunta, onde ela olhava tudo que eles gastavam no cartão de crédito. E ainda assim, ela não só olhava, ela recebia a fatura do cartão de crédito, ela olhava o cartão de crédito e questionava onde é que eles tinham gasto e por que eles tinham gasto aquele dinheiro, sendo que o dinheiro era do filho dela, não dela. Ele já estava numa relação há 10 anos, ele não precisaria dar esta satisfação, mas ela questionava como se era dela aquela parte. Também quando ele comprava algum presente para a esposa, ela achava isso que não deveria ser, e ela concorria com essa esposa no sentido de que se comprou para ela, também precisa comprar para mim. Percebe como isso é tóxico? Como muitas vezes até a esposa ela escondia coisas dessa sogra para que ela não ficasse o tempo inteiro questionando se aquilo deveria ou não ser feito. Então percebem como esta influência tóxica no relacionamento impede que o casal construa um novo sistema, que é o casal e uma nova família. Então, para que nasça uma nova família, é importante que essas interferências sejam diminuídas ao longo do tempo, porque os conflitos vão surgir nessa separação, porque fica muitas vezes a ideia de que então agora não pertence mais, não está mais conosco. Mas essa influência forte que existe em muitos relacionamentos, inclusive de muito tempo, impede com que os dois olhem um para o outro, claro, com base sempre nos valores que trouxeram da família de origem. Porque a gente sempre traz esses valores, a gente olha para eles e é um exercício que eu vou sugerir também para que vocês façam, independente do período de tempo que vocês estão se relacionando. Que vocês parem e um diga para o outro qual era o peso desses valores lá na família de origem, como vocês carregam isso para a vossa vida, mas a partir de agora que vocês tentam sim olhar para isso e dizer determinadas coisas não vamos mais carregar para a nossa vida futura, determinadas coisas vão ficar no passado. E os dois juntos conversando sobre isso, criar um novo jeito, criar uma nova forma de se relacionar e pensar quais são os valores que nós vamos levar para construir a nossa família. Porque é só vocês dois que precisam olhar, recebendo a influência de todas essas áreas que eu falei para vocês, mas vocês que vão fazer a escolha. Que filhos vocês também vão criar para esse mundo, que forma vocês vão se relacionar, que planos e que projetos vocês vão fazer para esta família que vocês estão construindo. E é vocês dois. É criar momentos que sejam vosso. É não ter a obrigação
de fazer encontros familiares quando vocês têm programação do vosso encontro como casal, ou do vosso encontro nessa nova família que vocês criaram. Porque muitas vezes não estar dando este tempo, dando este espaço para que vocês achem um jeito de viver, traz uma série de conflitos no vosso relacionamento. E aí vocês vão voltar, quando esses conflitos forem muito grandes, vocês vão estar voltando de novo para a família de origem e vocês vão estar abrindo uma porta muito maior para que essa interferência aconteça. E essa interferência também, ela traz um peso de obrigação, de fazer com que, então, eu tenho que cuidar desta forma, eu tenho que voltar e dar conta da vida dos meus pais, né? A base é preciso que ela exista. A troca e auxílio é preciso, porque família é um lugar onde a gente vive, tem uma série de conflitos lá, mas é lá também que a gente busca o aconchego, o colo, a proteção em dados momentos da vida que ficam difíceis, que a gente sofre percas, que a gente sofre tristezas, né? Que vem a tristeza. Então é lá que a gente volta para receber esse carinho, esse afago dos pais, dos irmãos. A gente volta para esse lugar e isso é importante. Porém, é o casal que precisa dosar qual é o nível de interferência das famílias de origem que vocês vão permitir que aconteça. É preciso que vocês tenham a coragem de assumir a vossa vida, de assumir os vossos riscos, de seguir em frente do vosso jeito. Porque aí vocês têm uma vivência saudável também com aquele núcleo maior de família que é extremamente importante na vida de todo mundo. Manter uma relação saudável com os pais é importante, manter uma relação saudável com os amigos, com a profissão é importante, criando com vocês a liberdade de vocês ser vocês mesmos e de saber que vocês têm um ao outro para trabalhar as vossas vulnerabilidades, as vossas dificuldades, mas diminuam sim a interferência das famílias de origem para ter uma vida de casamento e de relacionamento saudáveis. Estamos chegando ao fim de mais um papo para casais e eu quero então dizer a vocês de novo que eu aguardo as vossas fotos do vosso café da manhã que vocês vão estar tomando comigo neste sábado, agora, hoje, e também nos próximos, que vocês organizem uma mesa, esteja com o seu parceiro quando é possível e façam a foto e mandam. Assim eu vou publicar no Instagram, para que vocês possam também acompanhar e vamos criando assim uma relação mais próxima. Bom café da manhã a todos vocês. Até!